Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens comuns, vindos de diferentes contextos, como pescadores, agricultores e artesãos. Eles abandonaram tudo para seguir o Mestre, tornando-se testemunhas da ressurreição de Jesus e sendo chamados a espalhar o Evangelho por toda a terra. Apesar disso, sua missão foi repleta de desafios. Eles enfrentaram perseguições intensas e martírios devido à sua fé, entregando suas vidas por amor a Cristo. Suas mortes não foram naturais. Cada uma delas é um testemunho poderoso de sua fidelidade e da crueldade que os seres humanos podem infligir uns aos outros. Se você imagina que o fim dos apóstolos foi algo comum, adianto que está enganado. Suas vidas e mortes carregam mistérios, controvérsias e muitas vezes relatos sombrios. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes registrados na Bíblia, bem como informações transmitidas pela Igreja e por historiadores. Por isso, inscreva-se no canal, curta o vídeo e assista até o final. João, filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago, foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, frequentemente descrito como o discípulo a quem Jesus amava. Sua relação única com Cristo lhe proporcionou uma visão especial dos eventos e ensinamentos do Mestre. João esteve presente em momentos cruciais, como a transfiguração e a última ceia. Após a morte de Jesus, desempenhou um papel vital na comunidade cristã primitiva e testemunhou a ascensão de Cristo. Segundo a tradição, João sofreu perseguições severas, especialmente sob o imperador Domiciano, que o condenou a ser lançado em um caldeirão de óleo fervente. Milagrosamente, ele saiu ileso e foi exilado na ilha de Patmos, onde teve as visões registradas no livro de Apocalipse. Apesar das tentativas de execução, João teria morrido de causas naturais em Éfeso por volta do ano 100 d.C., com cerca de 94 anos. No entanto, sua tumba teria sido encontrada vazia. Tiago, irmão de João, também fazia parte do círculo íntimo de Jesus ao lado de Pedro. Ele presenciou milagres importantes, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Nos Atos dos Apóstolos, é relatado que Tiago foi executado por ordem do rei Herodes Agripa I. A tradição sugere que ele foi decapitado, tornando-se o primeiro apóstolo a ser martirizado. Pedro, originalmente chamado Simão, foi um pescador que Jesus chamou para ser pescador de homens. Fervoroso e impulsivo, ele testemunhou milagres como a caminhada sobre as águas e foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo. Após negar Jesus 3 vezes, arrependeu-se profundamente e foi restaurado por ele. Pedro liderou a igreja primitiva e, segundo a tradição, foi martirizado em Roma, sob Nero. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como Jesus. André, irmão de Pedro, pregou em diversas regiões e foi crucificado em uma cruz em forma de X. Judas Tadeu, lembrado por sua carta no Novo Testamento, teria sido martirizado, possivelmente por apedrejamento ou machadadas. Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé também enfrentaram destinos trágicos, com relatos variando entre apedrejamento, decapitação e crucificação, enquanto difundiam a mensagem de Cristo. Judas Iscariotes, conhecido por trair Jesus por 30 moedas de prata, teve um fim trágico. Após perceber o peso de sua traição, ele tentou devolver o dinheiro e, tomado pelo remorso, tirou a própria vida. Os relatos bíblicos sobre sua morte divergem, mas ambos apontam para um desfecho marcado pelo desespero e pelo arrependimento. Essa história revela a profundidade do compromisso dos apóstolos e os desafios enfrentados por aqueles que escolheram seguir Jesus, destacando o impacto de suas vidas e mortes na expansão do cristianismo.
Os apóstolos tiveram um papel fundamental na disseminação do Evangelho após a ascensão de Jesus. Eles não apenas testemunharam os milagres e ensinamentos do Mestre, mas também receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2. Esse evento os capacitou a pregar com ousadia e realizar milagres em nome de Jesus, atraindo multidões para a fé cristã. Sua missão era clara: levar a mensagem de salvação a todas as nações, conforme Jesus ordenou na grande comissão. Mateus 28, 19-20. Seguir Jesus não foi isento de sacrifícios. Os apóstolos enfrentaram perseguições desde o início. Em Jerusalém, Pedro e João foram presos por proclamarem a ressurreição de Cristo. Atos 4, 1, 3. Estevão, considerado o primeiro mártir cristão, foi apedrejado sob a supervisão de Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Atos 7, 54, 60. Essas perseguições, no entanto, não impediram a expansão da igreja. Pelo contrário, fortaleceram sua fé e compromisso com a missão divina. Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, teve um encontro transformador com Jesus a caminho de Damasco. Atos 9, 1, 9. Ele se tornou um dos maiores evangelistas da história, viajando por diversas regiões e fundando igrejas. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, como naufrágios, apedrejamentos, prisões e, finalmente, a execução em Roma, sob o imperador Nero, 2 Timóteo 4, 6, 8. Sua dedicação ao Evangelho deixou um legado duradouro, evidente em suas epístolas, que compõem grande parte do Novo Testamento. João, o único apóstolo a morrer de causas naturais, deixou uma contribuição profunda para a fé cristã. Durante seu exílio na ilha de Patmos, ele recebeu as visões registradas no livro de Apocalipse. Esse livro profético oferece uma mensagem de esperança para os cristãos perseguidos, destacando a vitória final de Cristo sobre o mal e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, 1, 4. Cada apóstolo demonstrou fidelidade inabalável, mesmo diante de torturas e mortes brutais. Tiago, o filho de Zebedeu, foi decapitado. Bartolomeu, segundo a tradição, foi esfolado vivo, e Mateus foi morto por espada enquanto pregava na Etiópia. Esses exemplos mostram como os apóstolos viveram e morreram com a firme convicção de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Eles consideravam suas vidas um preço pequeno a pagar em comparação à glória eterna prometida. Romanos 8:18. A vida e o testemunho dos apóstolos continuam a inspirar cristãos em todo o mundo. Sua coragem, fé e obediência ao chamado de Deus são exemplos para aqueles que enfrentam desafios na caminhada cristã. Assim como eles, somos chamados a carregar a cruz e seguir Jesus, confiando em sua promessa de estar conosco até o fim dos tempos. Mateus 16, 24, 28, 20. A história dos apóstolos é um lembrete poderoso de que a fé em Cristo exige sacrifício, mas também oferece a esperança de vida eterna. Que possamos, assim como eles, permanecer firmes, independentemente das circunstâncias, proclamando o Evangelho e vivendo de acordo com os ensinamentos do nosso Salvador. A trajetória dos apóstolos nos leva a uma conclusão inevitável. Sua fidelidade ao Evangelho custou-lhes a vida terrena, mas garantiu-lhes a glória eterna prometida por Cristo. Jesus afirmou que aqueles que perdessem suas vidas por causa dele as encontrariam. Mateus 16, 25. Os apóstolos não apenas viveram, mas também morreram como testemunhas vivas dessa verdade. Eles entenderam que a missão dada pelo Mestre não se limitava a esta vida, mas apontava para o reino eterno de Deus. As Escrituras e os relatos históricos indicam que o sacrifício dos apóstolos foi o alicerce da igreja primitiva, e seu sangue derramado fortaleceu a fé de muitos.
O escritor de Hebreus destaca que os que servem a Deus com fidelidade são como uma nuvem de testemunhas que nos encorajam a perseverar na carreira da fé. Hebreus 12:1. Assim, os apóstolos permanecem exemplos vivos de obediência e entrega total ao plano divino. A missão dos apóstolos não terminou com suas mortes. Sua mensagem e testemunho continuam a ressoar através dos séculos, chamando cada geração a seguir Jesus e proclamar o Evangelho. A grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, não foi dirigida apenas aos 12, mas a todos os discípulos de Cristo. O mesmo Espírito Santo que os capacitou no dia de Pentecostes está disponível para todos os crentes, guiando e fortalecendo-os na missão de testemunhar a verdade de Deus. João 14:26, Atos 1:8. Assim como os apóstolos enfrentaram desafios e perseguições, os cristãos de hoje também são chamados a viver de forma contracultural, defendendo os valores do reino de Deus em um mundo que frequentemente se opõe a eles. O apóstolo Pedro, que conhecia bem o custo do discipulado, exorta os cristãos a sempre estarem preparados para dar razão da esperança que há neles, mas com mansidão e respeito. 1 Pedro 3:15. O legado dos apóstolos é muito mais do que uma série de histórias de martírio. É um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Homens simples, chamados por Jesus, foram capacitados a realizar obras extraordinárias, não por suas próprias forças, mas pelo poder de Deus em suas vidas. Suas ações e escritos moldaram os alicerces do cristianismo e seu exemplo nos desafia a viver com a mesma paixão e entrega. A trajetória de cada apóstolo nos ensina que, mesmo em meio à perseguição, Deus é fiel e seus planos são perfeitos. Eles entenderam que a verdadeira recompensa não estava nesta vida, mas na eternidade com Cristo, onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Como seguidores de Cristo, somos chamados a continuar a missão dos apóstolos, levando a mensagem do Evangelho ao mundo. Isso pode significar compartilhar a fé com os que estão ao nosso redor, contribuir para a expansão do reino de Deus ou até enfrentar desafios por permanecer firmes na verdade bíblica. Em todas essas coisas, somos encorajados pelo exemplo dos apóstolos e pela promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Portanto, que possamos honrar o legado dos apóstolos, vivendo com fé, coragem e amor, proclamando a mensagem de salvação e aguardando o dia em que estaremos com Cristo em sua glória eterna. Assim como eles, que possamos dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. A jornada dos apóstolos aponta para a promessa fundamental de Cristo: a vida eterna para aqueles que nele creem. Jesus deixou claro que o caminho do discipulado seria marcado por desafios e sacrifícios, mas também por uma recompensa eterna. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. João 14:2. Essa promessa deu força aos apóstolos para perseverarem, mesmo diante das mais severas perseguições. A dedicação dos apóstolos ao Evangelho não foi em vão. Por meio de suas vidas, milhões de pessoas ao longo dos séculos foram alcançadas pela mensagem de salvação. Eles abriram o caminho para que a luz de Cristo brilhasse em um mundo obscurecido pelo pecado. Sua missão não apenas impactou suas gerações, mas continua a moldar a história da humanidade até hoje. Os apóstolos não apenas pregaram sobre a fé, eles viveram-na com intensidade. Suas histórias são lembretes de que a verdadeira fé é provada no fogo da adversidade. Pedro, por exemplo,
escreveu aos cristãos perseguidos, encorajando-os a se alegrar mesmo em meio ao sofrimento, porque isso fortalecia sua fé e os preparava para receber um peso eterno de glória. 1 Pedro 1, 6, 7, 2 Coríntios 4, 17. A coragem dos apóstolos desafia os cristãos modernos a enfrentarem seus próprios desafios com confiança em Deus. Embora os tipos de perseguição possam variar, o compromisso de seguir Cristo deve permanecer inabalável. Seja na defesa da verdade em um ambiente hostil ou na demonstração de amor e compaixão em meio ao ódio, somos chamados a sermos luz no mundo, como Jesus ensinou. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. O legado dos apóstolos é evidente na igreja, que permanece firme até hoje, apesar de séculos de perseguição, heresias e desafios culturais. A mensagem que eles transmitiram com suas vidas e escritos continua a ser o alicerce da fé cristã. Seus exemplos demonstram que a fidelidade a Cristo transcende o tempo e permanece relevante em todas as eras. Os apóstolos ensinaram que o cristianismo não é apenas uma religião, mas um relacionamento vivo com Deus por meio de Jesus Cristo. Esse relacionamento transforma vidas, dá propósito e oferece esperança. O mesmo poder do Espírito Santo que os guiou e fortaleceu está disponível para os crentes hoje, capacitando-os a viver e compartilhar a mensagem do Evangelho com coragem e amor. Atos 1:8, Romanos 8:11. Os apóstolos olharam para além deste mundo, confiando na promessa do retorno de Cristo. João, em sua visão no Apocalipse, descreveu o momento em que o plano redentor de Deus será plenamente realizado. E o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. Esse é o destino final de todos os que, como os apóstolos, permanecem fiéis até o fim. A história dos apóstolos é, em última análise, uma história de redenção, coragem e esperança. Eles viveram e morreram com os olhos fixos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Hebreus 12:2. E agora aguardam a coroa da justiça que lhes foi prometida, assim como está prometida a todos que amam a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4:8. Que possamos, como os apóstolos, viver com propósito, enfrentar os desafios com fé e aguardar com esperança o dia em que estaremos para sempre na presença de Deus, unidos com Ele na glória eterna. Ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Este é o destino final daqueles que seguem o chamado divino. O destino dos apóstolos nos lembra de uma promessa eterna, a vida que está além da morte. Jesus assegurou aos seus seguidores que, apesar das tribulações neste mundo, ele venceu o mundo e oferece paz e esperança. João 16:33. Essa esperança sustentou os apóstolos até seus últimos momentos, e é o que ainda inspira os cristãos hoje a viverem com os olhos voltados para o futuro celestial. Cada apóstolo teve um papel singular no plano divino, mas todos compartilhavam uma certeza inabalável: Jesus ressuscitou, e sua ressurreição garantiu a vitória final sobre o pecado e a morte. 1 Coríntios 15, 54, 57. Eles sabiam que suas vidas não terminariam no túmulo, mas continuariam na presença de Deus, aguardando a consumação de todas as coisas no reino eterno. O martírio dos apóstolos não foi apenas um fim trágico, foi um testemunho poderoso. A palavra mártir deriva do grego martis, que significa testemunha. Eles viveram e morreram como testemunhas da verdade de Cristo, provando que o Evangelho é mais valioso do que a própria vida. Suas mortes foram sementes que geraram frutos espirituais. Como Tertuliano afirmou:
O sangue dos mártires é a semente da Igreja. Ao olharmos para os exemplos dos apóstolos, somos desafiados a refletir sobre a profundidade de nossa própria fé. Estamos dispostos a sacrificar nossos confortos, reputação ou até mesmo nossas vidas pelo amor a Cristo? A história deles nos lembra que para seguir Jesus é necessário negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e caminhar em obediência diária. Lucas 9:23. Assim como os apóstolos esperaram pela volta de Cristo, a igreja de hoje continua aguardando o cumprimento dessa promessa gloriosa. O apóstolo Paulo descreveu essa expectativa como uma bendita esperança. Tito 2:13. O retorno de Jesus será o momento em que todas as promessas feitas por Deus se concretizarão. Nesse dia, aqueles que permaneceram fiéis serão reunidos com Ele, e não haverá mais dor, sofrimento ou lágrimas. Apocalipse 21:4. A visão de João no Apocalipse apresenta uma imagem de triunfo. Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reinando em justiça. Essa visão não apenas fortaleceu os apóstolos em seus dias mais sombrios, mas também nos encoraja hoje, lembrando-nos que a vitória final pertence a Deus. A história dos apóstolos é um convite para cada pessoa abraçar a fé em Jesus Cristo. Assim como eles foram transformados pelo encontro com o Mestre, nós também podemos experimentar essa transformação ao colocarmos nossa confiança nele. Jesus nos chama a sermos luz neste mundo, a vivermos como embaixadores de seu reino e a proclamarmos a mensagem de salvação com nossas palavras e ações. 2 Coríntios 5:20, Mateus 5:14-16. O legado dos apóstolos não é apenas sobre o que fizeram ou sofreram, mas sobre o impacto eterno de suas vidas dedicadas a Cristo. Eles nos mostram que, independentemente de nossas origens ou limitações, Deus pode nos usar poderosamente para cumprir seus propósitos. Ao considerarmos a vida e a morte dos apóstolos, somos desafiados a viver com a mesma paixão e compromisso. Eles foram homens comuns, chamados por um Deus extraordinário. Eles enfrentaram perseguições, mas nunca recuaram. Viveram pela fé e morreram na esperança da ressurreição. Que suas histórias nos inspirem a seguir o mesmo caminho de fé, sabendo que nossa recompensa não está neste mundo, mas na eternidade com Cristo. Como o apóstolo Paulo declarou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Esse é o destino final que aguardamos, seguindo o exemplo daqueles que caminharam antes de nós, fiéis até o fim. Que possamos também combater o bom combate, completar nossa carreira e guardar a fé, certos de que a coroa da justiça nos espera no reino eterno de Deus. 2 Timóteo 4:7-8. A jornada dos apóstolos nos ensina que a fé em Jesus Cristo é um compromisso que transforma vidas, ultrapassa gerações e nos aponta para a eternidade. Eles viveram com coragem, proclamaram a verdade e enfrentaram até a morte com a certeza de que nada poderia separá-los do amor de Deus. Romanos 8:38-39. Que suas histórias continuem nos inspirando a viver de forma fiel, aguardando o cumprimento das promessas de Cristo. E agora, queremos ouvir você. O que mais te impressionou na história dos apóstolos? Qual ensinamento deles impacta mais sua vida? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Se você gostou deste conteúdo e quer acompanhar mais histórias e reflexões bíblicas, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Clique no botão de like para nos ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar o Evangelho e continuar o legado dos apóstolos, vivendo e proclamando a esperança que temos em Cristo. Até o próximo vídeo.